Hoje nós vamos falar sobre beleza. Beleza é também saúde, é autoestima. Muitas pessoas, por estarem insatisfeitas com alguma coisa no seu corpo, podem entrar até em depressão. Podem até sofrer bullying por isso. A cirurgia plástica, ela também está no rol da busca da qualidade de vida, da busca da saúde. Vamos falar de cirurgia plástica de uma maneira geral, sobre cirurgia plástica da face, mama, abdômen, se existem riscos inerentes à cirurgia plástica, a importância também de se fazer o pré-operatório, de preparar, saber também que cada caso é um caso, né? Que pode, a indicação tem que ser também, claro, a vontade da pessoa de fazer, de desejar fazer, mas sempre ouvir a opinião do cirurgião plástico, no caso, por exemplo, de redução de uma mama, das próteses de mama, né, das mamas caídas, lipoaspiração. Será que é interessante fazer cirurgias combinadas? Mama, face, abdômen? Será que isso aumenta o risco cirúrgico? Então é um assunto bastante interessante. Técnicas modernas estão cada vez mais aparecendo, a medicina evoluindo, e não seria diferente também da cirurgia plástica. Convido vocês a continuarem conosco. Nós vamos para o intervalo e já voltamos aqui com o Dr. Júlio, que eu vou apresentar para vocês, cirurgião plástico, que vai dar aí uma explicação geral sobre cirurgia plástica. Não saia daí que eu volto em um minutinho. Estamos de volta aqui com o programa Saúde em Seu Lar e, como eu disse hoje no editorial, nós vamos falar de cirurgia plástica, falar de autoestima, falar de beleza, fazer um programa bem light, bem gostoso, e quero apresentar para vocês o cirurgião plástico, meu amigo já, Dr. Júlio Baioccato, que é especialista aí na beleza. É um prazer receber aqui o Dr. Júlio. Ele veio de São Paulo, né? Trabalha ainda em São Paulo, mas agora está em Poços de Caldas, começando aí sua vida profissional, já está trabalhando, e nós queremos conhecer um pouquinho aí sobre cirurgia plástica através do Dr. Júlio, que com certeza tem muitas novidades para falar conosco sobre a beleza, né? Isso que é uma saúde também. Você se olhar no espelho e estar se sentindo bem é realmente importante para o equilíbrio da saúde. Júlio, muito prazer em te receber aqui pela primeira vez, tenho certeza que muitas virão, né? Prazer ter você aqui em Poços de Caldas para enriquecer ainda mais o nosso corpo médico, viu? Muito prazer. Boa noite, Regina. Boa noite, telespectador. Prazer é todo meu, uma satisfação estar aqui no programa, podendo a gente falar um pouquinho de essa especialidade médica, que é a cirurgia plástica, uma especialidade que traz tantas satisfações, né, às pessoas e aos pacientes. É isso que eu falei aqui no começo, né, Júlio? É muito importante nós estarmos nos olhando no espelho, nos sentindo bem, né? Você deve receber muitas pessoas, às vezes, que vão te procurar, autoestima lá embaixo, porque tem algo que está incomodando. E isso faz diferença na vida das pessoas, na saúde das pessoas, não é verdade? Lógico. Quanto tempo estuda um cirurgião plástico, Júlio? Um cirurgião plástico é um caminho um pouco longo, né? Primeiro tem que ser médico, então tem que fazer a graduação em medicina 6 anos. Certo. Depois disso tem que fazer cirurgia geral, né? Então mais 2 anos de cirurgia geral, agora vão passar para 3 anos a cirurgia geral. Cirurgia geral. Que eu acho muito bom. Depois presta-se uma outra prova, ou seja, o funil vai apertando. E presta a cirurgia plástica. Aí são mais 3 anos de cirurgia plástica. No final dos 3 anos, ainda presta-se uma prova da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É a única sociedade oficial mesmo de cirurgiões plásticos. Né? Exatamente. E passando nessa prova, a prova oral, prova escrita, aí torna-se um membro, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, todo cirurgião plástico, se você entrar no site, no website da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, importantíssimo isso, você vai colocar o nome do seu cirurgião, vai aparecer lá se ele está credenciado na sociedade, e todo cirurgião plástico, em cada estado, tem um registro de especialidade, que é o RQ, também tem que ser
investigado. Então, realmente, isso é muito importante, né? Os profissionais estarem especializados, capacitados, né? Com expertise para poder fazer aí as mudanças necessárias, os tratamentos, porque não é só também estética. A cirurgia plástica também, o Dr. Júlio vai explicar aqui direitinho, também ela é reparadora, a cirurgia plástica é reconstrutora, né, Júlio? Exatamente. Ô, Júlio, o que tem de novidade em relação à cirurgia plástica? A cirurgia tem alguma novidade? Há 2 anos atrás eu fiz um programa com um colega nosso aqui sobre cirurgia plástica e ele trouxe novidades. Você deve ter novidades também falar em relação ao tratamento, de uma maneira geral, claro, né? Cada local que você vai trabalhar é uma forma. Né? Como você disse, a cirurgia plástica em si, ela tem várias áreas, vários setores, e cada setor tem alguma novidade, uma ou outra. Tá. O que acontece muito na cirurgia plástica são melhoras técnicas e também melhora de material, coisas que assessoram a gente na cirurgia plástica. Existem alguns temas em cirurgia plástica, em todo congresso que você vai, pode ser brasileiro, pode ser nos Estados Unidos, europeu, são temas que hoje em dia sempre estão ali presentes. Certo. Como, por exemplo, um enxerto de gordura, né? O que é um enxerto? Um enxerto é quando a gente tira uma célula viva de um lugar do corpo, transfere para outro, essa célula tem que sobreviver. Igual um queimado que a gente tira um pedacinho de pele de um outro lugar para enxertar na queimadura. Enxerto de gordura, a mesma coisa. A gente retira normalmente do abdômen, uma área doadora. Podemos depois centrifugar ou então decantar essa gordura e, através de uma seringa, enxertamos em um outro lugar, né, do corpo. Por exemplo, que lugar? Face, por exemplo? Por exemplo, mais comum inicialmente, enxertava no glúteo. Então, a gordura, a gente queria o quê? A volumização, o volume da gordura, fazendo um contorno corporal. Só que descobriu-se também que na gordura a gente tem célula-tronco mesenquimal. Certo. Né? E essa célula-tronco, ela tem outros efeitos além de volume. Aliás, ela não tem efeito de volume, mas ela vai melhorar a angiogênese, ela vai melhorar... O que é a angiogênese? Formação de novos vasos, tá. Ela vai melhorar o colágeno da pele, ela vai melhorar, por exemplo, uma cicatriz, ela vai melhorar a qualidade de cicatriz. Então hoje a gente usa também esse recurso do enxerto da gordura, visando a célula-tronco, os efeitos da célula-tronco. Tá. Né? Então hoje a gente tem macrofat, a gente tem microfat e nanofat, que é a emulsificação de uma gordura. Ou seja, hoje a gente tem cânulas especiais para colher gordura para fazer enxerto. Em face, a gente não pode colocar gordura tão grossa como a gente coloca no glúteo, né, no bumbum. Tá. A gente usa uma gordura mais fininha, com cânulas mais fininhas. Então, além de dar o volume na face, também vai melhorar a qualidade da pele. Tá. Então, isso é uma coisa mais, uma novidade, vamos dizer assim. Uma certa, podemos dizer. É uma certa novidade que está há algum tempo. Cada ano se desenvolvendo mais. Tá. Assim como as outras cirurgias, né? A cirurgia do nariz, a cirurgia da pálpebra. Mama, mas especificamente, por exemplo, na pálpebra, que antes só retirava gordura, hoje a gente reposiciona a gordura. Nariz, que antes só retirava, né, para diminuir aquelas cirurgias de redução. Hoje em dia a gente faz um remodela, nariz, vamos dizer assim? Não, hoje em dia a gente faz o que a gente se chama de rinoplastia, uma rinoplastia estruturada, né, que melhora a função e melhora a estética, com uma previsibilidade de resultado a longo prazo. Ô Júlio, na sua opinião, assim, quando que uma pessoa deve procurar um cirurgião plástico? A pessoa deve procurar um cirurgião plástico sempre que alguma parte do corpo ela esteja insatisfeita com alguma parte do corpo, né? E que seja possível, através de um profissional qualificado e também através da cirurgia plástica, melhorar isso, levando a maior satisfação, uma paciente mais feliz, né? Tem a melhora psicológica da paciente. Tem estudos provando que psicologicamente satisfação pessoal, tem no dia a dia, trabalho... Entra em depressão, não é, Júlio? Entra em depressão por questão de, às vezes, de alguma coisa que não está feliz com aquilo, está incomodado, às vezes sofre até bullying com isso e tudo mais. Exatamente. Né? O próprio mercado de trabalho hoje, né? Isso. O próprio mercado de trabalho, a aparência, assumiu uma importância muito grande. Né? Você acha que está havendo um exagero em relação
Por exemplo, uma lipo estrutural, você acha que está havendo um exagero ou não? Você diz das próprias pacientes, das pacientes. Dr. Paulo de Castro Corrêa, que foi fundador dos Defeitos da Face, num livro dele, A Elegante Arte de Operar, ele cita que o cirurgião plástico deve ser um psiquiatra com bisturi nas mãos. Então, não são todos os apelos da paciente que a gente deve atender. Sim. E a cirurgia plástica não é apenas um momento que o cirurgião plástico chega no centro cirúrgico, corta e dá ponto. A cirurgia plástica começa no consultório, na primeira consulta, que aliás, diferente às vezes de algumas especialidades, não é uma consulta rápida, tem que ser uma consulta onde o cirurgião converse bastante com a paciente, explique sobre a cirurgia e tente também ver quais são os objetivos, o que a paciente espera dessa cirurgia. Porque muitas vezes o que ela espera, o que é bonito, o cirurgião não consegue atingir aquilo. E a paciente tem que estar ciente disso daí. Certo. Em relação a hoje, há um tempo atrás, mais mulheres procuravam. Hoje, a gente observa, Júlio, que os homens também estão procurando bastante. Quais são as cirurgias que as mulheres mais procuram e que os homens mais procuram? Olha, os homens, os últimos estudos, mais ou menos 30% do mercado. 25%, 30% corresponde à procura, né? Comparando com mulher. E até porque perdeu-se esse estigma que o homem não pode ser bonito, que não pode melhorar, né? Então, o homem procura também hoje a parte estética. O homem vai depender da idade. Criança, né? Criança, otoplastia. Certo. O adolescente, ginecomastia. Adulto jovem. Ô Júlio, há um tempo atrás, os homens não procuravam tanto cirurgião plástico. Existia um estigma que o homem não podia ser bonito, enfim, não se cuidar. E aí as pessoas já começavam a ficar brincando de uma maneira até maldosa com eles. Hoje, como é que está essa situação? Os homens estão procurando mais em relação às mulheres, ou as mulheres continuam procurando mais? E quais são as cirurgias plásticas que os homens mais procuram e as mulheres mais procuram? Correto. Na realidade, as mulheres ganham ainda, não tem como ganhar delas, né? Mas hoje os homens representam 30% dessa fatia do mercado, 30%. Né? 30%. Então aumentou bastante, sim. E dos homens, vai depender muito da idade, mas basicamente a blefaroplastia, cirurgia das pálpebras, é a mais comum. Mas, por exemplo, a criança, né, a partir de 6 anos, tem que operar a orelha. Então, acaba aquelas sendo orelhas em abano, a orelha né? em abano. Isso. Depois o adolescente, às vezes acaba operando, no final da adolescência, ginecomastia, correção das mamas masculinas. A única forma de resolver a ginecomastia é a cirurgia plástica. Porque não existe uma forma de resolver. A idiopática, ou seja, sem causa definida, que é aquela ginecomastia devido aos efeitos hormonal da adolescência, do estirão puberal, né? Sim. Que a gente diz, essa sim é só com a cirurgia. Isso. Depois que passou toda a fase, né? Toda a fase. Porque muitas regridem, né? No final da adolescência. Sim. As que não regredirem, tratamento cirúrgico. Só tratamento Aí tem as outras causas que tem que ser investigada também de ginecomastia. Isso é importante dizer, porque tem muitos adolescentes que procuram, né? A mama mais aumentada e tal, então pode involuir, quer dizer, pode regredir, né, Júlio? Que a mama é feita de glândula e de gordura. Sim. Então você pode ter um aumento da glândula, como você pode ter um aumento também da gordura. E às vezes da obesidade. Exatamente. E hoje a obesidade, infelizmente, está batendo a porta aí das crianças, 33% de 9 a 12 anos já são obesas aqui no Brasil. E dos adolescentes, que é um outro assunto que nós vamos tratar aqui no programa, que está bastante preocupante. Continuando, e as mulheres? Depois, os homens ainda. A rinoplastia, né? Normalmente a partir dos 20 anos. E tem que quebrar mesmo o nariz para poder... Na cirurgia plástica tem que quebrar o nariz? Muitas vezes sim. Fazer a fratura do nariz? A grande maioria. Porque, na verdade, uma das últimas coisas que a gente faz é a fratura do nariz, na cirurgia do nariz, né? Depois que a gente fez todo o nariz, a gente faz a fratura, né? Muitas vezes a gente abre, que a gente chama o teto do nariz. Certo. E a gente tem que, além de fraturar para estreitar esse nariz, deixar ele mais refinado,
também para fechar o que a gente abriu. Né? É uma cirurgia mais complexa do nariz, não é? É a cirurgia mais bonita da cirurgia plástica, acho que é a cirurgia mais difícil também. Mais difícil, mais bonita, mais complexa. Exatamente. E está no meio do rosto. Né? Eu imagino. Bem, então isso nos homens. Isso. E as mulheres? Nas mulheres, exatamente, a prótese de mama, a lipoaspiração às vezes anda meio junto ali. Porém, se a gente pegar prótese de mama, mamoplastia, redutora, mastopexia, ou seja, o conjunto, aí está disparado na frente. Disparado. Né? Nós vamos falar nós vamos dedicar um período aqui do programa para falar das cirurgias plásticas de mama. O doutor Júlio vai explicar direitinho para a gente. Ô Júlio, você falou aí as cirurgias mais procuradas pelos homens, pelas mulheres, e o tal do Botox, né? Virou uma febre aí o Botox, realmente ele melhora bem as questões de as rugas de expressão e tudo mais. O que você me fala do Botox? Só para as pessoas entenderem também, Botox é o nome comercial do produto, né? Sim. O produto... Mas é que todo mundo conhece o Botox, né? Igual lâmina de barbear de Gillette, né? Mas, exato. enfim, é o nome do produto, é o nome do comercial, o produto é a toxina botulínica. Certo. Né? E que essa toxina botulínica ela faz? Ela vai na placa motora do músculo ali e ela paralisa o músculo. Qual músculo? O músculo que a gente fez a injeção dessa substância. Até faz um halo ao redor que ela vai fazer ação. Né? Então, paralisando o músculo, ela vai parar com as rugas que a gente chama dinâmica. Né? Nas rugas, nós temos dois tipos de rugas. Rugas dinâmicas e rugas estáticas. Rugas dinâmicas, a hora que a gente mexe, contrai, faz a expressão, ela forma a ruguinha. E a ruga estática é aquela de tanto a gente contrair associado com o envelhecimento, com a flacidez de pele, começa a ter aquela ruga mais profunda. Que o Botox, a toxina, não vai ter tanto efeito, melhora, mas o principal efeito da toxina é nessas rugas ainda... que movimenta. Que movimenta. Certo. Por isso que às vezes é importante a gente fazer enquanto não tem essas rugas estáticas, para não, depois que formam as estáticas, não adianta muito mais o Botox. Então é interessante, já mais jovem, começar a fazer. Não ser tão jovem, pode ser mais jovem que eu adulto digo, jovem, exatamente. 30 e poucos anos, já começar a fazer. Para evitar as rugas que depois o Botox não age tanto. Exatamente. Agora, de quanto em quanto tempo é o ideal se fazer o Botox? Então, vou falar Botox, a toxina botulínica, como o doutor Júlio já falou, mas todo mundo fala Botox. Vamos lá. Quando a gente faz a medicação, ela começa a ter um efeito com 3, 4 dias. Tem pessoas que relatam antes, mas normalmente 3, 4 dias. Tem um pico de ação com 10 dias, 14 dias, mais ou menos. E não é uma coisa que do dia para a noite não tem mais efeito. O organismo vai degradando essa toxina. Então tem pessoas que duram 4 meses, outros 5, 6, às vezes mais, às vezes um pouco menos. Isso vai depender de pessoa para pessoa, que é um medicamento. Cada pessoa reage de uma forma. Tem pessoas, em média, 4 a 6 meses. 4 a 6 meses. Então a gente acaba aplicando de 2 a 3 vezes por ano essa toxina. Homens, por exemplo, que tem uma musculatura mais forte, né? A gente precisa fazer mais unidades da toxina para ter o mesmo efeito de uma pessoa que tem uma musculatura mais frágil. Certo. Então vai depender. Júlio, quais são as contraindicações na utilização do Botox? Existem algumas contraindicações, como por exemplo, o paciente que está usando antibiótico aminoglicosídeo, paciente que tem doença neuromuscular, algumas contraindicações. Mas são poucas, né? São poucas. São poucas. Mas é aquilo que eu sempre digo, né, Júlio? As pessoas têm que procurar especialista, fazer toda uma anamnese, conhecer a vida da pessoa, tá tudo bem, histórico, né, da pessoa, e aí fazer ou não os procedimentos médicos. Exato. Então, Júlio, nós vamos ter que ir para o intervalinho, rapidinho. Quero lembrar vocês do programa todo domingo, 19h30, aqui pela TV Poços, com reapresentação às quintas-feiras, 4 horas da tarde, sextas-feiras, 6 horas da manhã, e pelo canal do YouTube Doutora Regina Sioff. Não deixe de assistir, indicar para os seus amigos, assistir novamente, porque é importante, porque eu quero fazer diferença na sua vida. Volto em um minutinho aqui com o Dr. Júlio, esse grande profissional que veio agregar muito valor aqui aos nossos profissionais em Poços de Caldas. Volto já já. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Estou aqui com o Dr. Júlio, estamos aqui conversando sobre cirurgia plástica de uma maneira geral. Ele está contando as novidades para nós em relação à cirurgia plástica. É um profissional
que chegou a Poços de Caldas há pouco tempo, mas ainda está em São Paulo, né, Júlio? Você trabalha em São Paulo também, né? Tem meus pacientes, meus clientes em São lá. Paulo. Não tem como abandonar de uma vez. Não pode. E está aqui em Poços de Caldas, já está na Unimed, não é isso? E fazendo aí, começando a sua vida profissional, e eu tenho certeza é um profissional muito capacitado, né? Se preparou muito, né, na verdade, e para poder atender as pessoas com o maior carinho, acolher com o maior atendimento, com o maior carinho, a maior presteza e principalmente com a maior expertise, né? Nós temos em Poços de Caldas grandes médicos, grandes cirurgiões, e o Dr. Júlio veio aqui agregar mais ainda a qualidade do atendimento profissional médico aqui em Poços de Caldas. Obrigado pelos elogios. Com certeza, Júlio. Júlio, diga para mim uma coisa. Riscos na cirurgia plástica. Às vezes as pessoas querem fazer, têm vontade de fazer, mas têm medo de fazer. Medo. Muitos exageros, às vezes, vamos dizer, mal entendidos. A mídia às vezes fala certas coisas que não é verdade. A internet é muito importante, ajuda bastante também, mas às vezes atrapalha, enfim. Na verdade, quais são os riscos de uma cirurgia plástica? De uma maneira geral. Tudo bem. A cirurgia plástica, na realidade, ela não tem tão grandes riscos, porém não deixa de ter, por ser um procedimento médico. Sim. Né? Uma cirurgia como qualquer outra. Isso. E como é que a gente faz? Importante a gente conseguir diminuir riscos. E o que a gente faz para diminuir riscos? Primeiro, o paciente procura um profissional capacitado, igual você disse. Importante. Né? E a gente vai, durante a conversa com o paciente, identificar o real problema, indicar uma cirurgia correta, que muitas vezes os riscos estão associados a uma má indicação de uma cirurgia, e fazer todo um preparo desse paciente para o momento da cirurgia. Então tem que pedir exames de sangue. Fazer o pré-operatório. Tem que fazer o pré-operatório de um modo geral, como qualquer outra cirurgia. Tem cirurgia que você pede mais exames, tem cirurgia que você pede menos exames. Sempre uma avaliação cardiológica, um colega cardiologista. Às vezes de uma outra especialidade, dependendo se tiver alguma alteração. Uma pessoa que é diabética, por exemplo, Júlio, e quer fazer uma cirurgia plástica, ela pode fazer, né? Pode fazer, desde que esteja controlado. Certo. Sempre peço uma cartinha, uma avaliação da endocrinologista que cuida deste paciente. Tá. E vai passar também com o cardiologista fazer o risco cirúrgico. Certo. E com o anestesista também para fazer a avaliação pré-anestésica. Né? Tá. Tirando isso, são riscos inerentes às outras cirurgias também. Correto. Não é isso? Risco anestésico, risco de infecção, risco de abrir ponto, risco de anemia, perda de sangue, hematoma. Cada cirurgia é que a gente opera o corpo inteiro, né? Sim, sim. O cirurgião plástico opera o corpo inteiro. Então, cada cirurgia tem uma complicação específica. Né? Tem uma complicação específica. Mas não existe um risco. Vai fazer cirurgia plástica, cuidado, porque não é assim, gente. Não é isso. É como qualquer outra cirurgia. A gente tem que diminuir riscos. Tem que fazer um bom preparo do paciente para a hora da cirurgia. Para diminuir riscos. Isso é importante. Agora, tem pessoas, Júlio, eu não sei o que você acha disso, como um profissional capacitado, que resolvem vou me refazer. Aí vai lá e fala, eu quero fazer face, quero fazer meu nariz, eu quero fazer minha mama, eu quero fazer meu abdômen. Quer resolver a vida toda num dia. Vão resolver, sabe, bota na forma e sai de novo. Como é que é essa situação? Então, são as cirurgias, vamos dizer, combinadas. Combinadas. O que você fala disto? Um dos principais fatores de complicação em cirurgia plástica, como qualquer outra cirurgia, é o aumento de tempo cirúrgico. Certo. Então o problema não é você ir combinando cirurgias. O problema é que conforme você vai combinando cirurgias, você vai aumentando o tempo cirúrgico, vai aumentando o tempo de anestesia. E você vai aumentando, entre aspas, a agressão que o cirurgião vai causando no corpo. Né? Então ele operou a mama, causou uma agressão. Ele fez uma lipo, outra. Operou o abdômen, mais uma. Tudo isso aí vai se somando. E pode gerar maior incidência de complicações. Ah, tá. Não é lógico que, por exemplo, você pode fazer uma lipo com o abdômen. Só que você não vai fazer uma lipo tão agressiva como você faria se fosse fazer apenas a lipo. Certo. Você não vai fazer um abdômen com descolamento tão grande que você faria se fosse a dermolipectomia, se é só abdômen. Então tem que ter um bom senso do cirurgião, de como vai fazer essas associações de cirurgia. Você não chegar uma pessoa lá e falar, eu quero fazer, doutor Júlio, quero fazer tudo.
tem que conversar com essa Você pessoa. vai fazer o rosto, normalmente faz a pálpebra também, não tem problema nenhum em você associar essas cirurgias. Não pode ficar, por exemplo, fazer lipo, abdômen, mama, não tem, isso daí não tem é inviável. Tem gente que quer aproveitar, eu já vou deitar aqui, já resolve aqui o meu problema. Exatamente. Porque é isso que o Dr. Júlio falou, não é por conta das cirurgias, é o tempo que vai ficar lá anestesiada, perdas de sangue, maior incidência de tromboembolismo, né? Exato. Tromboembolismo venoso, pulmonar. Hoje em dia nós temos bastante recursos, né? Então a gente usa meia. A gente usa o sequel, que é aquele aparelhinho que fica fazendo a massagem na perna para o sangue circular. A gente usa, em alguns casos, o Clexane, né? Que é a enoxaparina, que é um anticoagulante. E o principal de tudo é a deambulação precoce, ou seja, o paciente sair da cama e andar. Né? Eu falo que não adianta o paciente ficar parado o dia inteiro e andar 1 hora. Não, de hora em hora o paciente tem que movimentar as pernas. Isso daí é o principal fator para não ter tromboembolismo. Trombose venosa profunda. Que é um quadro grave, né? Exatamente. Júlio, antes da gente entrar em mama, que eu quero que você fale um pouquinho mais de mama, o lift facial, né? Que é realmente lift facial, o nome correto é esse? Ou ritidoplastia, o lift. O lift, né? Que é realmente você puxar toda a face, a pele, aqui a região do pescoço e tudo. E eu queria que você falasse um pouquinho do pescoço também, que é algo que incomoda muito, principalmente mulheres. Né? Fica às vezes com o rosto bonito, faz botox, se cuida bem e tal, e o pescoço é complicado. Então no lift você pode resolver essa questão do pescoço? Das pregas? Exatamente. Isso acho que eu entrei até com uma outra novidade, né? Novidade entre aspas, que antigamente, como é que se fazia o lifting ou a cirurgia do rosto? Descolava-se a pele, tirava o excesso de pele. Pronto. Hoje em dia há alguns anos. Sim, né? A gente trata, na realidade, não é a pele. O problema do envelhecimento, quando a gente é jovem, nosso rosto é como se fosse uma pirâmide com vértice para baixo. Ou seja, nós temos bastante volume no terço superior, terço médio da face, nós temos uma mandíbula bem definida, temos um pescoço também bem definido. Com o envelhecimento, não só a pele, mas as estruturas profundas da face começam a cair. Sim. Aí começa a ter o bulldog, né? Começa a ter o sulco nasogeniano, o pescoço começa a ter a papada. Então a gente precisa, quando a gente abre a pele, a gente trata essa musculatura, a gente chama SMA, Sistema Músculo-Aponeurótico. A gente trata essa parte profunda da face, reposicionando essas estruturas e tiramos o mínimo de excesso de pele. Porque o peso não tem que estar na pele. Por isso que fica natural, Júlio? Exatamente. Que antigamente apenas esticava, assim, né? Você não sabia se estava rindo, se estava chorando. Exato. Agora, hoje, a gente observa que algumas cirurgias são feitas, como você está explicando, fica natural, fica bonito e fica natural. Tratamos também o pescoço com uma incisão no mento. Nós descolamos toda a região anterior do pescoço, tiramos alguma gordura que esteja desnecessária, aplicamos o músculo, amarramos esse músculo anterior, né, o platisma, então dando toda a definição do contorno da mandíbula e reposicionamento das estruturas. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, graças a Deus. Dr. Júlio, nós estávamos aqui falando, você explicou do lift facial, falou que o botox, quando começa mais cedo, é melhor por conta das rugas que ficam, vamos dizer, fixas, vamos dizer assim, não dinâmicas, né? Chamam. E o lift? Tem que esperar mesmo incomodar bastante? Ou você acha que já numa certa idade incomodou a procura, é isso? Então, o Dr. Pedro Vital de São Paulo sempre me disse isso, me ensinou isso. Não existe idade para se fazer um lifting, existe indicação. Certo. Né? Lógico que não vai existir pessoas de 20 anos com indicação de um lifting, mas pode muito bem existir uma pessoa de 40 anos com uma indicação de um lifting, pode ter pessoas de 55, 60, mas sem indicação de um lifting. Mas a partir do momento que tem essa queda da face que eu falei para você tem indicação de reposicionar as estruturas. Tá. E se eu deixar mais tempo, a cirurgia é um pouco maior, mas resolve, vamos dizer assim. A cirurgia basicamente vai ser a mesma. A mesma. Não vai mudar muita coisa. Você pode fazer um mini lifting, que eles falam que o descolamento é um pouco menor, né? Mas para você acertar todas as estruturas que eu te expliquei, não é uma cirurgia pequena, é uma cirurgia um pouquinho grande. Ô, Júlio, vamos agora nos ater um pouco mais à cirurgia de mama, né? Que é uma cirurgia que, somando aí a redução,
na mastopexia, né? Que é o lifting de mama, o lift, né? Que a gente o lift é para levantar a mama. Também, o lifting chamado. Fala um pouquinho aí sobre essa cirurgia de mama. Tá. Bom, basicamente, então, em relação à mama, a gente tem a mamoplastia de aumento, que é a prótese de mama, na pessoa que não tem a pitose, ou seja, não tem a queda de mama. Então, apenas a indicação... Ela não tem a mama, ela tem uma mama pequena. Mama pequena, sem não estar caída, a indicação é de colocar a prótese. Tá. Né? O tamanho da prótese é decidido junto com você, o paciente, porque... Sempre. Tem que ser uma conversa. Uma conversa. E nós, cirurgiões, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar um limite inferior e um limite superior. E podendo até dar a nossa opinião, o que a gente acha. Porque a gente não pode focar só na mama. Quando a gente vai fazer uma mamoplastia de aumento, a gente tem que ver o corpo inteiro da paciente. Ou seja, uma paciente às vezes que tem uma perna fina, pouco bumbum, colocar uma mama grande, vai ficar só mama. Né? Certo. Uma paciente que tem proporcional, a proporção corporal. Uma paciente que tem mais quadril, coxas mais grossas, ela pode colocar um pouquinho maior. Na verdade, o que vai indicar o tamanho da prótese vai ser a medida do tórax. Tá. Né? Tórax mais largo, você coloca a prótese de tamanho maior. Próteses mais estreitos, próteses de tamanho menores. E aí você tem também a escolha da altura da prótese, a projeção que a gente fala, né? Certo. Então a prótese ela tem uma base e tem uma projeção. Então é um perfil alto, super alto, um perfil baixo, moderado. Então cada pessoa tem uma indicação, cada biotipo vai ter uma indicação. Então essa escolha é importantíssimo ser em conjunto paciente e cirurgião. O cirurgião vai orientar a paciente. Porque tem muita menina que chega e às vezes fala: minha amiga colocou 350 e ficou ótimo, é isso que eu quero. Só que para ela, às vezes, 350 nem cabe no tórax dela, essa prótese. E às vezes ela é tão grande, essa paciente, que vai ficar pequeno para o que ela quer. Então cada paciente vai ter uma indicação. E se coloca a prótese, eu estou perguntando isso por causa das mamografias e tal, coloca-se atrás do músculo ou na frente do músculo? Como é? Então, é outra indicação. Quando normalmente a gente coloca atrás do músculo, quando a gente chama pinch test, que a gente pinça a mama da paciente, no polo superior, e se tiver menos de 2 centímetros, ou seja, ela não tem uma cobertura de mama suficiente para proteger essa prótese. Certo. Então, provavelmente, se colocar essa prótese, ela vai ficar palpável, ela vai ficar visível, os efeitos de rippling, né, de ondulações que a gente vê, pode ficar visível. Então, nesse tipo de paciente, a gente usa um músculo para fazer uma cobertura para essa prótese, para ela não ficar marcada. Então ela é submuscular, apesar de que ela não é submuscular total. A parte de cima, que a gente chama de dual plane, a parte de cima ela fica coberta pela prótese e a parte de baixo ela não fica coberta pela prótese. A gente tem também um plano subfacial, que seria a face acima do músculo, que seria esse meio termo, e a gente tem a subglandular normal que a gente faz, né? Quando a paciente já tem tecido mamário suficiente para cobrir essa prótese. E qualquer uma delas a mamografia pode ser feita normalmente? Os mastologistas gostam mais que seja atrás do músculo. Os radiologistas também, né? Porque fica mais fácil de fazer a avaliação. A avaliação, porque você tem uma manobra que você empurra a prótese para trás e para fazer a mamografia. Né? Entendi. Agora, tem que se trocar essa prótese? Por exemplo, nenhuma prótese vem com data de validade. Nenhuma. Mas, por exemplo, é que assim, as próteses evoluíram bastante. Né? Sim. As próteses evoluíram bastante. Então, prótese da década de 80, 90, são próteses que tem estudos mostrando que com 10 anos, mais da metade estava tudo rompida. Né? Então, elas foram melhorando a camada externa dessa prótese, né? A cápsula dela, o gel não é um gel de silicone que você corta e ele vai sair. Ele não escorre, ele é um gel coesivo. Se você cortar uma prótese moderna hoje em dia, no meio, esse gel permanece no mesmo lugar. Né? Então é um pouco discutido. Tem pessoas que falam a partir de 15 anos. O importante é você estar sempre fazendo monitorizando essa prótese. Né? Então, fazendo ultrassom anual, passando no ginecologista, no mastologista. É importante isso? Então, fazer esse acompanhamento? Sempre, importantíssimo. Anual. Então, qualquer problema que vir a ter com essa prótese,
tem que se trocar. Tem que se trocar. O que acontece muito é, por exemplo, com 20 anos, a menina foi lá e colocou uma prótese, com 20 anos. Daqui 10 anos, pode ser que ela tenha tido filhos, pode ser que ela deu de mamar, pode ser que essa prótese cedeu, né? A mama cedeu, então ela vai submeter a uma nova cirurgia agora para levantar essa mama. A gente nunca vai utilizar a mesma prótese, a gente vai trocar a prótese. E aí ela refez a cirurgia. Daqui mais 10, 15 anos, ela envelheceu mais 10, 15 anos. Às vezes a mama cedeu um pouquinho, vai ter que fazer um ajuste nessa mama. A gente vai mexer, a gente vai trocar de novo essa prótese. Entendi. Entendeu? Não faz sentido manter a mesma prótese. Entendi. É indicação, né? Exatamente. Agora, isso é a questão das próteses, né? E pode amamentar e tudo mais, né, Júlio? Não tem problema nenhum. Na teoria, né? a mamoplastia de aumento, só a prótese de mama, não interfere em nada a amamentação. Sim. O que eu sempre falo para as pacientes, paciente que nunca engravidou, nunca deu de mamar, e vai colocar prótese, perguntando se vai interferir. É que tem muitas pessoas que às vezes não conseguem dar de mamar, né? Mas não é por causa da prótese. Exatamente. Então eu não consigo prometer para ela que ela vai conseguir dar de mamar, porque eu nem sei se ela vai conseguir dar de mamar. Mas não é a prótese. Mas provavelmente não será a prótese. Não será a prótese, não é isso? Exatamente. Bem, e agora, quando a pessoa te chama, a mulher chega e fala assim, eu gostaria de levantar a mama. Esse aí que chama mastopexia. A mastopexia. Sempre que você faz mastopexia, você tem que colocar a prótese? Não, nem sempre. Nem sempre. A gente fala mastopexia com prótese e mastopexia sem prótese. Então, a partir do momento que a paciente tem a mama caída, mas ela tem um volume de mama suficiente, eu posso usar o próprio tecido da mama para fazer esse volume dentro da mama e montar a mama dela em cima desse próprio tecido da mama dela. Exatamente. Sem precisar usar o recurso de uma prótese. Mas se não tiver... Ou aquelas pacientes que têm uma mama muito magrinha, que não tem tecido suficiente, a gente acaba usando a prótese para quê? Para dar esse volume contorno. Tá? Certo. Bom, daqui a pouco nós vamos falar de redução, mas nós vamos ter que ir para mais um intervalo, então estamos quase no final do programa. Programa gostoso, né, gente? Falar de beleza, é uma delícia. Às vezes falando de assuntos tão pesados aqui, mas hoje nós trouxemos aí o Dr. Júlio, esse profissional é maravilhoso, para falar conosco sobre cirurgia plástica. Voltem um minutinho, não saiam daí. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje com o Dr. Júlio, cirurgião plástico. Nós já apresentamos aqui o Dr. Júlio. Quem perdeu o começo do programa e a sequência do programa, pode assistir aí pelo canal do YouTube ou pela reapresentação. Júlio, nós falamos já da questão das próteses, falou do lift, né, da mama, Exato. Que é levantar a mama, e a tal redução de mama. Hoje ainda se procura muito para fazer redução de mama? Muito. Seja muito procurado. Porque é uma cirurgia funcional também, né? Não é só estética. Exatamente. Né? Então... Fala um pouquinho da redução. Porque a redução de mama é uma indicação, assim, não é só questão de estética, não é? Exato. É o que você falou aí. Uma mama muito grande, ela dá muito problema. Muito. Como, por exemplo? Pode, devido ao peso, né? Pode começar a dar lombalgia na paciente. O paciente usa aquele sutiãs, fica todo marcado. O paciente pode ter problemas de pele, né? As dermatites, por causa da dobra, da umidade que fica ali. E também um problema psicossocial da paciente, né? Exato. O paciente normalmente começa na adolescência, né? Começa a ficar com uma mama grande, exageradamente perto das outras coleguinhas, né? Certo. E às vezes associada à obesidade também. E não tem outra indicação a não ser operar, tem que operar. E aí a questão também, vamos falar ao contrário, lá nós já falamos da prótese, né? As pessoas falam, eu quero que reduza quase que tudo. Depende também, se for uma pessoa muito alta, por exemplo... É que assim, quem tem mama grande... Entendeu? Quem tem mama grande não quer ter mama grande, né? Aí ela quer... É que assim, você tem um limite o quanto reduzir também... Sim. Cirurgicamente, tecnicamente você tem um limite. Mas eu procuro sempre deixar uma mama pequena. Condizente também. Condizente, mas do bom para menor, porque
acontecia muito no começo de deixar de um tamanho bom que eu achava e depois a paciente achar grande. Então é difícil, essa paciente ela incomoda demais essa mama grande, incomoda, atrapalha, ela não consegue vestir uma roupa, não consegue colocar um biquíni, não consegue fazer nada. E quando você tira aquele peso, tem mama que eu já tirei 5 quilos. Que isso, gente? Então você imagina você com um colar com 5 quilos. Então, a hora que você tira aquilo, a pessoa fica muito feliz mesmo. Agora a pergunta que não quer calar, né? Então eu vou lá, faço uma redução, fico feliz da vida e depois eu ganho peso. Volta a mama. Então, porque você tira gordura e tira glândula também. Isso. Tira as duas coisas. Tira as duas coisas. A mama continua ainda com glândula e gordura. Claro. A glândula não vai aumentar. A glândula não, mas a gordura aumenta. Já aumentou na adolescência. A gordura pode aumentar. Sim. Mas assim, proporcionalmente o quanto que a gente tirou, não vai voltar a ser aquela mama que era. Impossível. Não tem como. Voltar ao que era não volta, não. Mas... Pode aumentar, ela pode ceder novamente, né? Ter pitose, ter que fazer um ajuste dessa mama, é muito comum, né? E por outro lado, se ela quiser aumentar depois um pouco a mama, a gente pode fazer a mastopexia com prótese depois. Entendeu? A gente pode fazer isso daí, não tem problema nenhum. Agora, você sempre orienta as pessoas, por exemplo, uma pessoa que está obesa, você orienta a perder peso antes da cirurgia ou se ela quer falar, não quero perder, doutor, mas eu estou com dor nas minhas costas, está me incomodando demais, você indica, vamos dizer. Então, aí, em questão de obesidade, a gente volta naquela questão de risco de cirurgia. Uma paciente com IMC acima de 35, o ideal mesmo seria operar de 30 para baixo de IMC. IMC é o índice de massa corpórea. Exatamente. Então, se você opera um paciente com obesidade, você aumenta os riscos de cirurgia. Tanto da própria cirurgia inerente ao que você está fazendo, ou seja, a própria mama, no caso que você perguntou, como outros riscos secundários, de trombose, de infecção e tudo mais. Tá. Então, é mais uma questão de saúde. É o risco de fazer uma cirurgia obeso. Obeso, exatamente. Porque o obeso, o risco cirúrgico exatamente. Aumenta. Agora, se a paciente estiver num IMC aceitável, pode operar. Pode operar. Não é que O que a gente sempre tem que orientar é o seguinte: doutor, se eu perder peso depois, vai mudar minha mama? Se você perder 1 quilo, 2 quilos, não vai mudar sua mama. Agora, se você perder 10 quilos, 8 quilos, uma grande mudança depois de uma peso, cirurgia que você depois está falando? como qualquer cirurgia, né? Mama, abdômen, pode ter alterações, vai ter alteração do corpo, não tem como, né? Então é o que acontece com a mama. E tudo isso é muito bem explicado, né, Ju? Tem que ser muito bem explicado. Muito explicado, porque às vezes vai com uma expectativa, faz, e depois, às vezes, profissionais que talvez não conversem tanto, as pessoas falam, olha, voltou, eu fui com aquele profissional e não é Ou isso? vai colocar a prótese e vai engravidar. Isso. Vou perder minha cirurgia? Isso. Não sabemos. Tem que ser muito também. bem conversado. Não sabemos. A mesma coisa, a pessoa vai engravidar, saber se vai ter estrias no abdômen. Nunca sabe. Às vezes está na última semana de gestação, abre um monte de estria, né? Então tem coisas que a gente não sabe, só com a evolução mesmo. Às vezes a pessoa vai ter o filho, e também depende vai de cada engravidar. Pessoa, depende de pele, depende do metabolismo. Exatamente. Gente, não vai mudar nada. Olha, eu sempre digo aqui, Júlio, um remédio que é bom para uma pessoa pode não ser bom para outra. Exatamente. Né? Essa questão de pegar, porque meu vizinho fez e deu certo, não é bem assim as coisas, né? A gente sempre orienta aqui, tá? Exatamente. Sempre em todos os programas eu sempre falo, cada caso é um caso, cada pessoa não tem um dedo da mão igual ao outro, não adianta, certo? Cada um é cada um. Júlio, eu acho que, só uma pergunta antes, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo gostariam de saber. Existe, além de laser, alguma coisa, eu também não sei se existe, para tratamento de estrias? Existe. Dentro da cirurgia plástica? Acaba sendo uma área um pouco mais explorada pelos dermatologistas, né? Tá. Mas existe sim, tem o né? laser de CO2, tem outras, o tratamento com ácido também. Deu uma evoluída, né? Sim. Mas dificilmente uma estria desaparece. A estria é uma cicatriz. É né? uma cicatriz. A pele esticou tanto que ela se rompeu e formou uma cicatriz que é a estria. E essa cicatriz, a estria, ela é mais frágil, ela é mais fina, é uma pele de má qualidade. Então, quando você faz uma redução de mama, por exemplo, né, às vezes uma mama muito grande, você faz a redução, pode dar estria? Na redução
Normalmente essa redução, a mama já tem estria. Ah, né? entendi. Estrias. Tá. Até a gente precisa conversar. Uma paciente que tem muitas estrias na mama, a chance da mama depois da cirurgia ceder um pouquinho mais é maior do que uma paciente que não tem, pela qualidade da pele. O que pode acontecer é o contrário. A paciente que colocou uma prótese de mama, paciente com uma mama pequena colocou uma prótese de mama, e a pele estrias. ao contrário. Normalmente isso pode acontecer pessoas muito jovens que colocam a prótese, né? Porque não tem uma pele ainda complacente, uma pele elástica, né? Então pode vir a ter uma estria. Não é muito comum, por isso que menina jovem a gente nunca coloca prótese grande, sempre prótese menorzinha, mais proporcional, né? Adequado para a idade e para a mama da paciente. É isso, né, Júlio? Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, desejar a você muito sucesso. Muito obrigado. Né? Então, seu sucesso em São Paulo, sucesso aqui. Espero que você seja muito feliz aqui em Poços, viu? Muito obrigado. E parabenizar aí pela sua formação, pela sua responsabilidade, não é isso? Com as pessoas, né? Eu sempre digo aqui para os colegas que aqui vêm, que é muito importante quando nós nos predispomos a fazer alguma coisa, fazer o melhor que nós podemos fazer. Não é verdade? Então eu sei que você se preparou muito e com certeza será um grande sucesso, que Deus te abençoe muito. Estou sendo muito bem recebida na cidade. Muito obrigado. Viu? Muito obrigada. Vou trazer aqui o Dr. Júlio outras vezes para falar especificamente de outros assuntos aí. Tem muita coisa pra gente Tem falar. muita coisa. Hoje nós demos uma geral aí sobre a questão da cirurgia plástica, explicou aí das mamas, enfim. Temos muito ainda que conversar. Prometo a vocês que trago novamente aqui o Dr. Júlio para falar sobre cirurgia plástica ou algum tema específico dentro da cirurgia plástica. Quando tiver novidade, ele tem que trazer para a gente, não é verdade? Muito obrigada, viu? Antes, gostaria de que você levasse uma lembrança do programa, viu? O coração, obrigado. Esse coração tá saudável, viu? Uma lembrança desse papo gostoso que a gente bateu hoje, viu? Tá ótimo. A vocês quero agradecer muito o carinho, a audiência de todas as cidades que estão recebendo o sinal da TV Poços. Nós estamos sendo muito bem recebidos. O programa Saúde e Celular faz diferença na vida das pessoas, sim, porque nós informamos, nós mostramos, nós fazemos, sempre trabalhamos a questão da prevenção, não é isso? Em todas as patologias, a importância de se cuidar. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana, claro, se assim Ele permitir. Até lá!